Você estava na fila, há 20 minutos, esperando direito. Na sua vez, como todo mundo. E do nada chegou alguém, passou na frente com uma naturalidade desconcertante, como se a fila fosse para os outros. E ficou lá sem olhar para trás, sem pedir licença, sem dar nenhum sinal de que sabia exatamente o que estava fazendo. E você sentiu aquela raiva que queima por dentro. Aquela vontade de falar alguma coisa. Aquela injustiça que parece pequena, mas incomoda de um jeito desproporcional. Por que incomoda tanto? E o que faz uma pessoa agir assim com tanta naturalidade? A psicologia tem respostas para as duas perguntas. Furar fila é um dos comportamentos mais universalmente condenados. Em praticamente toda cultura, a fila representa uma das normas sociais mais básicas. A vez de cada um, a igualdade de espera, o respeito pela ordem coletiva. E mesmo assim, tem gente que fura. Com uma regularidade e uma tranquilidade que desafiam qualquer explicação simples. Porque se fosse só falta de educação, seria fácil de entender. Mas a psicologia mostra que por trás de quem fura fila existe uma combinação de crenças e traços de personalidade que vai muito mais fundo. E entender essa combinação vai te surpreender. Talvez até te incomodar um pouco. Fica comigo. Se você quer entender por que as pessoas fazem o que fazem, inclusive as coisas que mais te irritam, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui, comportamento vira autoconhecimento. E isso muda tudo. Antes de entrar na mente de quem fura fila, precisamos entender o que a fila representa psicologicamente para quem está nela. A fila é um contrato social silencioso. Ninguém assinou nada, mas todos concordaram com uma regra. Quem chegou primeiro tem prioridade. Isso é justo, isso é civilizatório. É o que nos permite conviver, sem que cada interação vire uma briga. Quando alguém fura essa fila, não está apenas tomando um lugar, está quebrando o contrato. Está sinalizando que a regra coletiva não se aplica a ela. E é por isso que a reação de quem está na fila vai muito além da inconveniência. A raiva que você sente não é só pelo tempo perdido. É pela violação de um princípio que você acredita ser fundamental para a convivência. A psicologia chama isso de violação de norma de equidade. E a resposta emocional a esse tipo de violação é uma das mais intensas e universais que existem. A psicologia identifica 3 perfis centrais de quem fura fila, e cada um revela uma arquitetura mental completamente diferente. O primeiro perfil é o de quem genuinamente acredita que tem prioridade. Essa pessoa não sente que está cometendo uma injustiça, porque, na estrutura interna dela, existe uma hierarquia onde ela ocupa um lugar acima da norma coletiva. Isso não é necessariamente arrogância consciente. É uma crença profunda de que certas regras são para quem não tem outra opção. Essa crença se forma ao longo da vida, muitas vezes alimentada por contextos de privilégio, ou por uma história onde as regras gerais raramente se aplicaram a ela. A psicologia chama isso de isenção psicológica. O segundo perfil é o de quem minimiza o impacto da própria ação. Essa pessoa não acredita que é superior, ela só não processa o impacto coletivo do que faz. O raciocínio interno funciona assim. É só uma pessoa mais na frente. Não vai fazer diferença. Todo mundo faz isso às vezes. Esse mecanismo tem um nome: difusão, de responsabilidade individual. A pessoa fragmenta o impacto da própria ação ao ponto de torná-la insignificante na sua percepção. Ela não vê as 20 pessoas na fila que tiveram a vez adiada. Ela vê apenas um pequeno ajuste de posição. E pequenos ajustes não parecem errados. O problema é que quando todo mundo pensa assim, o sistema coletivo entra em colapso. O terceiro perfil é o de quem usa a urgência como justificativa permanente. Essa pessoa fura a fila, mas precisa de uma narrativa para se sentir confortável com isso. A narrativa quase sempre envolve urgência. Estou atrasado. É só um segundo. Tenho uma situação especial. O que a psicologia observa é que essa urgência raramente é objetiva. Ela é construída internamente para tornar a transgressão aceitável. Esse mecanismo tem um nome muito preciso: desengajamento moral. É a capacidade que o cérebro tem de suspender temporariamente os próprios valores para justificar uma ação que os contradiz. E o mais intrigante é que esse mecanismo funciona tão bem que a pessoa genuinamente acredita na própria justificativa. E agora, o espelho. Porque essa é a parte que ninguém quer ouvir. Você já furou uma fila? Não uma fila de banco ou supermercado, mas uma fila de qualquer tipo. Digital, social, profissional. Você já enviou uma mensagem direta para alguém, com influência para conseguir algo que outros estavam esperando pela ordem normal? Já usou um contato para passar na frente de alguém? Se a resposta for sim, você usou algum dos mecanismos que acabamos de descrever. Talvez com a narrativa da urgência.
talvez com a minimização do impacto, talvez com a crença de que naquele contexto, a regra geral não se aplicava a você. Isso não te torna uma pessoa má, te torna humano, porque o desengajamento moral é universal. O que varia é a frequência com que cada pessoa o aciona, e a consciência que ela tem sobre isso. A diferença entre quem fura fila sistematicamente e quem só faz isso raramente não é de caráter, é de consciência sobre o próprio comportamento. Precisamos falar sobre o que o hábito de furar fila produz além do conflito. O primeiro efeito é a deterioração da confiança social. Filas funcionam porque a maioria confia que a maioria vai respeitar a ordem. Quando um número crescente de pessoas começa a furar, a confiança no sistema cai. E quando a confiança cai, mais pessoas passam a furar também, porque a percepção é de que seguir a regra é ser otário. Isso é a erosão da norma social. O segundo efeito é interno. Quem depende sistematicamente do desengajamento moral para agir, vai construindo uma relação cada vez mais distante com os próprios valores. Existe uma inconsistência entre o que a pessoa diz que acredita e o que ela faz. E essa inconsistência tem um custo psicológico real, mesmo que inconsciente. Uma sutil erosão da autoestima genuína. O que muda esse padrão não é vergonha pública nem punição. É o desenvolvimento da perspectiva social. Quando uma pessoa consegue genuinamente imaginar a experiência dos outros, na fila, sentir o que é estar esperando e ver alguém passar na frente, algo muda internamente. Não por obrigação, mas por conexão real. Isso é empatia aplicada. E empatia não é um traço fixo. É uma habilidade que pode ser exercitada com uma pergunta simples. Se eu fosse o outro lado disso, como eu me sentiria? Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não faz essa pergunta no momento da ação. No fim, quem fura a fila com regularidade não é simplesmente uma pessoa sem educação. É uma pessoa que, por razões que têm história e contexto, desenvolveu uma relação com as normas coletivas que as coloca como opcionais, que tem mecanismos mentais funcionando para tornar essa escolha confortável, que em muitos casos, genuinamente, não processa o impacto do que faz. Entender isso não é absolver o comportamento, é parar de trotelô como um mistério e começar a enzirgolô como o que realmente é um padrão psicológico com origem, com função e com possibilidade real de mudança. Porque por trás de todo comportamento que nos incomoda, existe uma necessidade que ainda não encontrou forma melhor de ser atendida. Agora eu quero saber de você. Você já furou uma fila e se justificou internamente para se sentir bem com isso? Comenta aqui embaixo com honestidade. Esse espaço é de entendimento, não de julgamento. Se esse vídeo te fez pensar diferente, compartilha. Uma perspectiva nova pode chegar na hora exata em que alguém precisa. E no próximo vídeo, a psicologia de quem anda em alta velocidade. Porque tem gente que simplesmente não consegue andar devagar. E o que isso diz sobre a relação dessa pessoa com o controle e com o risco. Até lá!